Então, na situação, o paciente precisou ser entubado, né? Que parâmetros que a gente vai ajustar? Então, alguns parâmetros vão ser base, tanto o médico, e aí na ausência do médico, o enfermeiro, ele é capacitado, ele é habilitado para fazer esse ajuste, tá? Então, em relação à montagem de circuito, régua dos gases, todo mundo aqui tá ok? Tem alguma dúvida? Só quer, como tá gravando, mostrar só a parte do que encaixa onde, só, por gentileza. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter, né, dos gases. A gente vai precisar ligar tanto na de ar comprimido quanto de O2, tá? E aí, o circuito, ele sempre vai estar conectado, então, com duas traqueias. Uma traqueia é a traqueia inspiratória, então, a que vai mandar pro paciente a respiração, e a outra traqueia é a traqueia expiratória, tá? Então, ela tem que estar, quando vocês forem abrir o circuito, eu tenho que ter, então, basicamente, duas traqueias e o Y, onde vai fazer a conexão com o tubo, né? E aí, como é padronizado aqui, entre o tubo e o circuito, coloca o filtro para manter a umidificação e o aquecimento adequado dos gases, tá? Beleza. Então, fiz essa montagem, que seria esse o filtro aqui. Então, a gente vai conectar o filtro entre o paciente, para a gente poder, por exemplo, evitar risco de aspiração de micro-organismos, minimizar presença de rolhas, essas coisas todas, tá? Aí segue protocolo da instituição de tempos em tempos, quando vai trocar. Aí, beleza. Então, a gente vai ligar o aparelho, botãozinho aqui atrás. Que é um tablet mesmo. Tá? Bom, aí ele vai iniciar. E aí, algumas coisas que vocês têm que se ater. O paciente, para ele ser entubado, ele foi sedado e muitas vezes até curarizado, recebeu bloqueador neuromuscular. Então, eu vou ter que colocar aqui no ventilador um modo ventilatório que vai fazer a respiração 100% ou quase 100% das vezes, tá? Até que esse paciente comece a acordar, e aí, dependendo de algumas condições, a gente vai avaliar se ele tem ou não condição de ser retirado do suporte ventilatório, né? Então, aí ele tem aqui a conexão, você avança, ele vai fazer toda a calibração. Acho que pra calibrar, ele precisa desse daqui. Ele vai ter diferente. Ele calibra com esse daqui. Ou se fechar aqui. Posso fechar. Tá. E aí é bem intuitivo, é só seguindo o passo a passo. Aí ele vai abrir na tela aqui inicial. E aí a gente vem aqui, ó, modos, que seria o primeiro botão. Então, como eu comentei... Só tem que desbloquear. Como eu comentei, então aqui, no caso, a gente vai ajustar ou a volume ou a ventilação à pressão. Existe diferença? Existe. Porque o que vai acontecer? De acordo com o modo que eu ajustar, o ventilador já vai mostrar para mim que parâmetros que eu tenho que colocar, tá? O que eu vou para facilitar a vida de vocês? A gente vai, na maioria dos casos, ventilar em PCV, que é a ventilação à pressão,
que é o modo ventilatório que é mais utilizado, tá? Sempre que o paciente é intubado. Então, intubou, eu venho aqui, escolho o PCV e confirmo. E aí, ele já vai abrir aqui para mim os parâmetros os quais eu tenho que ajustar, tá? Então, o que a gente vai ter que ajustar? Vamos começar de baixo para cima, porque é mais fácil. Então, primeiramente, a gente tem a FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio, né? É o quanto de oxigênio que eu vou dar para o paciente para manter a saturação adequada. Então, na maioria dos casos, o paciente vai ter que saturar pelo menos quanto? Quanto que vocês esperam de saturação? Na maioria dos casos. É ali uns 94, 95, né? A gente sabe, por exemplo, que o DPOC, uns 90, tá bom. Então, aqui eu vou colocar a FI a menor possível para ele manter uma saturação adequada. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo menos? E vou diminuindo, ó. Ele já entrou aqui, peraí. O que ele já me dá aqui? Ele já calcula... Deixa eu mexer aqui primeiro. Ele não vai deixar. Acho que ele vai deixar enquanto você não cadastrar o paciente. Ele pede para cada vez que você inicia, cadastrar os dados do paciente, cadastrar se é homem e mulher e a altura aproximada. Por quê? A gente tem, quando a gente respira, a gente gera volume, correto? E esse volume de ar, ele depende do tamanho do pulmão de cada indivíduo. E esse tamanho de pulmão, ele não é necessariamente correlacionado com o peso real do paciente. É o peso esperado. Então, por exemplo, para uma pessoa com 1,65 m como eu, o peso ideal fica em torno de 60 a 62 quilos. Aí você pode falar assim, Camila, eu vou ter que saber disso? Não, o que você vai ter que saber na hora? Mais ou menos quanto que ele mede. Ah, não tem como eu saber na hora que eu vou instalar a ventilação. Não tem problema. Eu coloco mais ou menos, porque a gente de olho, a gente já sabe mais ou menos quanto que a pessoa tem. E depois, com calma, se for possível, vocês podem ir com uma fita métrica e medir o paciente, tá? Mas então vamos supor, e existe diferença entre mulheres e homens. Então vamos pensar que eu que vou ser entubada. Então eu coloco lá, mulher, eu tenho 1,65 m. Ó, ele dá aqui o meu peso, ó, ficaria aqui por essa máquina em torno de 56 quilos. Só para vocês terem uma ideia, o meu peso atual, eu estou 20 quilos acima disso daqui. Por que que isso é importante? Se vem um obeso, eu não tenho que ventilar de acordo com o peso real do obeso, e sim na altura dele, tá? E aí eu confirmo. Ah, ele pede para pôr um nome. Colocar o 01. Pronto. Aí ele volta para a tela. Então aí a gente vai ajustar a FiO2 de acordo com a saturação, tá? A gente sempre coloca a menor possível. Então o valor menor que a gente tem é de 21%, que é a concentração de oxigênio do ar ambiente que a gente tem. Ah, mas 21 ele tá saturando 88. Vou lá, posso colocar 25. Ah, tá saturando 89. Coloco 30. Eu posso colocando, aumentando de 5 em 5 pontos. Normalmente, a hora que entuba, como é uma situação crítica, a gente deixa no 100% e vai reduzindo de acordo com o oxímetro, tá? Beleza. Aí aqui, sensibilidade, né? Porque aqui a gente tá ajustando uma modalidade que pode o paciente respirar sozinho,
mas pode ele não respirar. E aí, a máquina vai ter que dar o ventilador vai ter que dar o suporte ventilatório. Se o paciente quiser respirar sozinho, ele vai ter que fazer uma certa força. Essa força, que é o puxar o ar, é o que a gente ajusta aqui de sensibilidade, tá? Para adulto, normalmente essa sensibilidade é a pressão e a gente deixa em torno de -1 a -2. Como que eu vou saber qual que é o ideal? Vocês podem deixar inicialmente -1. E aí, se eu tô vendo que tá tendo muitas respirações além do que o paciente deveria fazer, quer dizer que tá muito fácil pro aparelho. Então, aí eu posso colocar de -1, posso colocar -1,5, -2, tá? Como que eu vou saber isso? A gente vai depois ver que dá para eu monitorar quanto de frequência respiratória. Quanto que é a frequência respiratória de um adulto, né? De 12 a 20. Então, é essa frequência que eu vou esperar do paciente, tá? O próximo item que a gente vai ajustar, que é a frequência respiratória. Então, acabou de entubar o paciente, eu posso lá colocar uma frequência de 16, tá? E aí, ele já automaticamente calcula a relação INS-ES, que é a relação inspiração-expiração. Então, quanto que leva para puxar o ar, quanto tempo leva para soltar o ar. Que é o item aqui, ó. Aí a gente ajusta tempo inspiratório. Quantos segundos o paciente vai levar para inspirar? Normalmente, a gente começa com em torno de 1,2 segundos, né? Mas eu posso diminuir, como também posso aumentar. Mas, inicialmente, você pode deixar o tempo inspiratório de 1,2 segundos. Aí, a gente tem o PIP. O PIP é o que vai deixar o pulmão aberto no final da expiração. Então, vai começar a entrar o ar. Esse ar, ele entra por um tempo, que é o tempo inspiratório, que eu ajustei. E depois, o indivíduo vai soltar esse ar. Então, para ele não soltar tudo e acontecer como uma bola de bexiga, colabar, fechar, a gente vai deixar uma pressão mínima dentro desse pulmão para mantê-lo aberto. Quanto que é a pressão mínima que nós costumamos deixar inicialmente? A gente deixa uma pressão mínima, um PIP mínimo de 5, tá? Esse 5 a gente pode aumentar, por exemplo, deixar em 8, se é um paciente com edema agudo de pulmão. Então, é o paciente, por exemplo, que eu tentei colocar numa VNI, não ficou bem, eu já posso colocar para ele uma PIP de 8, porque ele vai precisar de uma pressão maior, já que esse pulmão tá cheio de líquido por conta do edema agudo. Um paciente com uma pneumonia muito grande, que evoluiu com insuficiência respiratória, precisou ser entubado. Também posso colocar uma PIP já de 7, 8 inicialmente, tá? Tirando esse... por exemplo, um paciente que bateu a cabeça, rebaixou o nível de consciência e precisou ser entubado. Para ele, eu posso deixar o PIP de 5. Tá? Aqui são algumas situações que eu sei que são cotidianos de vocês e aí fica mais fácil para a gente ajustar. E o último parâmetro é a pressão acima do PIP. Então, como eu comentei, quando o paciente solta o ar, para o pulmão não fechar todo, a gente mantém um PIP. Aí ele vai inspirar. A hora que ele inspira, esse pulmão ele vai abrir e fechar.
A hora que ele abre, ele vai abrir até uma determinada pressão, que é essa pressão que eu estou ajustando aqui, que é o PC, que a gente chama de pressão controlada. Esse PC, quanto que eu vou saber se é o ideal para cada indivíduo? Vai ser de acordo com o volume corrente do paciente. E aí, esse volume corrente, ele varia de cada indivíduo, então existe uma diferença entre o volume entre mulheres e homens, e depende de acordo com a altura. E aí existe uma regrinha, uma formulinha bem simplesinha, que de acordo com a altura e o sexo, a gente consegue ver quanto que é o volume corrente ideal. Aí vocês podem estar falando, ih, agora ficou complicado, né? O que a gente faz? Inicialmente, a gente pode ajustar uma pressão entre 13 e 15. Para começar, coloco, e aí aqui, de acordo com o que vai ventilando, eu vou conseguir dizer se está ou não adequado, quanto de volume corrente que está adequado. Inicialmente, quando eu ajustei, eu coloquei lá que era uma paciente do sexo feminino com altura de 1,65. Eu coloquei como se fosse para me ventilar. E aí o ventilador colocou que o peso ideal para mim é de 56 quilos, tá? Que vai ser diferente, por exemplo, se fosse ventilar a Ivana, que é mais baixa, ou se fosse ventilar você, que é um pouco mais alta do que eu, né? E que seria diferente se fosse ventilar ele, porque é homem também, mesmo que ele tivesse a mesma altura do que eu, já que homens tendem a fazer um volume um pouco maior. Aí a gente vai lá, então eu vi no treinamento que eu posso começar com uma pressão entre 13 e 15. Eu coloco e vejo quanto de volume corrente que a gente está fazendo. E aí, como que eu vou saber que é o volume ideal? Eu vou pegar esses 56 quilos e eu multiplico por 6 ml por quilo ou 8 ml por quilo. E aí a gente vai ter mais ou menos uma noção de quanto de volume que tá fazendo. Aí eu ajustei essa pressão e o ventilador, ó, o que tá escrito VT é o volume corrente. Aí eu vejo quanto de volume que tá fazendo. Alguém calculou aí? Por 6, 336. 336 e por 8? Por 8, 56 vezes 8, 448. Então, quer dizer, entre 350 e 450, só pra gente falar número redondo, seria um volume corrente adequado para mim. E aí eu vou ver a cada respiração quanto de VT, que é o volume corrente, que o indivíduo tá fazendo. Camila, não tá fazendo nem 300 ml. O que eu tenho que fazer? Aumentar a pressão, para chegar pelo menos aos 350. Quanto que eu vou aumentando? O que eu sugiro para vocês? Aumente sempre de 1 em 1 ponto. Aumenta, estava em 15, venho lá, passo para 16. Deixo uns 5, 10 minutos. Ainda não tá fazendo 350. Eu vou lá, passo para 17. E aí vou monitorando a cada 5 minutos. É a pressão inspiratória, é isso? Exatamente, é a pressão inspiratória. Boa, porque tem alguns respiradores que ao invés dele vir como PC, pressão controlada, ele pode vir como pressão inspiratória. É a mesma coisa, ok? E aí vocês vão monitorando. Não, aí vamos supor, o meu pulmão melhorou, era uma pneumonia importante que eu tinha, entrou com antibiótico, 24, 48 horas o meu pulmão começou a responder, né? Aí o que vai acontecer? Muitas vezes esses 17 que a gente ajustou aqui, eu não vou mais precisar tudo isso de pressão. Porque daí eu começo a fazer 500 de volume corrente. Começo a fazer um volume muito grande. Aí o que eu vou fazer? Diminuo essa pressão.
para manter ali um volume entre 6 a 8 ml. É claro que quanto menor a pressão, melhor para o indivíduo. Quer dizer o quê? Que ele está tendo mais autonomia de resposta. Certo? Então, vamos colocar, a partir desses parâmetros, vamos iniciar a ventilação aqui, ó. E aí, eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó, é porque a luvinha, ó, olha, com 13, olha quanto que ele tá fazendo de volume, ó, 280. Como a gente viu que o pelo menos era 330, 340, ou seja, eu precisaria de mais pressão. Aí eu venho aqui, aumento para 14. Eu sempre sugiro que aumente de 1 em 1 ponto, reduza de 1 em 1 ponto, para a segurança de vocês. Com exceção da FiO2, que vocês podem aumentar e diminuir com uma diferença de 5%, tá? E aí, ó, a gente tá tendo aqui o ventilador, tá? Só uma pergunta. Quando eu tô no PCV, eu tô garantindo a pressão de inspiração, é isso? Eu garanto a PI. Então ele vai depender da complacência do pulmão, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Porque, por isso que eu falei, às vezes, dependendo de como é o pulmão do paciente, eu posso ter um pulmão mais complacente ou um pulmão pouco complacente. E aí isso vai interferir diretamente no ajuste da pressão que eu vou colocar. Né? Por exemplo, um pulmão que eu vou precisar colocar uma pressão maior, uma pneumonia muito extensa, um paciente que está evoluindo com SARA, são pulmões pouco complacentes, são pulmões mais duros, né? Diferente, por exemplo, às vezes um edema agudo de pulmão, às vezes o pulmão não está tão duro num primeiro momento, ele vai precisar mais de PIP para evitar que aquele líquido que está acumulando seja extravasado. E aí eu posso colocar, posso chegar num PIP de 10 centímetros? Posso chegar num PIP de 10, ó. Aqui tá em 5, ó. Quando esvazia, o tamanho que fica. Vamos aumentar aqui, ó. Pra 10. Ó, olha como ele aumenta, ó. Quer dizer, tá pressurizando mais. E aí, é claro que vai depender. Ah, é um paciente que só veio pra cá porque fez um TCE grave. Com certeza, para ele, os parâmetros ventilatórios vão ser menores. Então, eu posso colocar um PIP de 5 e uma pressão controlada. Posso até deixar em 12. Por quê? Porque o pulmão dele é bom. O problema dele é neurológico. E aí, olha como muda o comportamento do pulmão. Tá, deixa eu dar uma pausa. A idade de ter um barotrauma é pequena, tá? Acima disso, um pico acima de 32, o risco de lesão é muito maior, tá? Aí eu posso, sim, dependendo do pressão de pico que ele faz, pode sim ocorrer um barotrauma. E aí você vai ter que correr para o cirurgião para passar um dreno de tórax, porque faz um pneumotórax, tá? Aí um outro questionamento. Fui lá e intubei o paciente. Quanto tempo que vocês coletam a gasometria arterial? 1 hora, mais ou menos. Isso, legal. Porque depois de 1 hora, a gente já vai ter uma resposta do nosso corpo de como que tá essa ventilação. Aí eu vou passar uma regrinha básica para vocês. Se eu tenho alteração no CO2, no gás carbônico, eu vou mexer em 2 variáveis. Ou na frequência respiratória ou na pressão. Em que sentido?
já até adianto para vocês, deem preferência em mexer na pressão. É melhor do que mexer na frequência. Então, vamos supor, quanto que é o normal de CO2 de um adulto? 22 a 26. Não, CO2. Ah, 35 a 45. De 35 a 45. Aí eu fui lá, coletei a gasometria, ele tá com CO2 de 50. Significa que esse CO2 está muito alto. Eu preciso lavar esse CO2. Ou seja, para eu lavar CO2, eu tenho que aumentar o volume corrente. Como que eu aumento o volume corrente? Aumentando o PC. Aumentando a pressão. E aí, é claro, se esse CO2 está muito alto, tá, vamos lá, 60, 70, eu não preciso aumentar de 1 em 1. Posso aumentar de 2 em 2. E aí, faço o ajuste, dou mais 1, 2 horas e coleto uma nova gasometria arterial, tá? Ah, Camila, o CO2 veio de 20, ou seja, lavou muito CO2. O que eu faço? Diminuo a PC. Quer dizer que ele está fazendo um volume corrente muito grande, posso diminuir, né? E aí, muitas vezes, vocês mesmos já viram, monitorando aqui o VT, que o volume estava muito grande, tá? Agora, se o paciente está hipoxêmico, ou seja, a PaO2 dele tá menor do que 80, tá? Não pensando nos DPO6, porque seria menor do que 60, tá? Mas PO2 muito baixa, vocês ajustam a PIP. Então, tá hipoxêmico, aumenta a PIP para chegar a PO2 adequado. Então, para a maioria dos indivíduos seria pelo menos de 80, para os DPOCs 60, tá? FI a gente vai ajustar de acordo com a oximetria. O mínimo que a gente deixa é de 30. Na intubação, intubou, põe 100%. Estabilizou o paciente a cada 5 ou 10 minutos, de acordo com o monitor, os senhores podem ir reduzindo, tá? Até aqui, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí vamos supor, paciente, eu estava conversando até com a Lília, a gente vai colocar para vocês como se fosse uma fichinha, né? Para cada 6 horas ou no intervalo a cada 12, vocês colocarem os parâmetros do ventilador. Então, vocês vão vir aqui na tela e vão ver, tá com FI de 100, frequência de 16, tempo INS de 1.2, PIP de 5, pressão controlada de 12 e o VT, que é o volume corrente. Para que isso? Porque, por exemplo, às vezes a gente sabe que aqui na UPA o ideal é o que? O paciente intubou, estabilizou, ele ser transferido para uma UTI. Mas isso nem sempre acontece de uma forma rápida. Às vezes o paciente, a Isabela comentou que às vezes o paciente fica aqui 1 semana. E aí, a gente vai deixar 1 semana o cara do mesmo jeito? Não, a gente pode e deve fazer algumas coisas para intervir. Então, vamos supor, gasometria está boa, né? Então, o que seria uma gasometria boa? Uma PCO2 de 35 a 45 e uma PaO2 de 80 a 100, opa, eu já consigo ir reduzindo os valores aqui. E aí, é meu plantão à noite. Eu vou lá, reduzo. A Ivana chegou no outro dia de manhã. Ó, Ivana, a gaso do paciente estava dessa forma, eu já reduzi. Vocês, enfermeiro, podem conversar com o médico e falar, ó, doutor, tá boa essa parte, eu já tô reduzindo. Garanto que vai ter muito médico que vai ficar até feliz. Ô, legal, já liberou de uma coisa, de uma responsabilidade, né? E nessa forma, vocês estão fazendo o quê? O que a gente chama de desmame, que é a retirada da ventilação do indivíduo. Que pontos que a gente tem que levar em conta para fazer o desmame? Então, além dos valores da gasometria, a causa de base foi resolvida, ou seja, ele foi entubado porque ele tinha um edema agudo de pulmão. O edema foi resolvido, Camila. Então, deu lá um check
já tá resolvido. Ah, era uma pneumonia, já tem lá 48, 72 horas do antibiótico, né? Ele já começou a melhorar a imagem radiológica, então é sinal que a pneumonia tá controlada. Ah, veio para cá por conta de um TCE, mas o neurológico dele, ele já começou a acordar, né? Então já dá para eu, quer dizer, eu entendo que a causa de base foi resolvida. Então eu vejo a causa de base, vejo os parâmetros da gasometria e vejo também um ponto importante, balanço hídrico. O cara não pode estar com balanço hídrico positivo. Ou ele tem que estar com um balanço próximo do zero ou negativo. Porque se o cara está muito edemaciado, quer dizer o quê? Que tem muito líquido no terceiro espaço. E a chance desse terceiro líquido, desse terceiro espaço migrar para o pulmão e trazer maiores complicações é alta. Então, se o balanço hídrico também está próximo do zero, porque zero é difícil, né? Mas próximo do zero ou negativo, quer dizer o quê? Que não tem o líquido, não tem o edema e também me indica que a função renal dele também está dentro do adequado, tá? Então, eu vendo esses parâmetros, como também, por exemplo, avaliando o nível neurológico. Então, reduziu a sedação, o paciente está calmo, eu converso com ele interage comigo, ponto positivo. Ou, não, é o cara que eu desligo um pouco a sedação, só falta ele fazer um mortal no leito. Então, o neurológico dele não tá bom. Ele ainda precisa ficar sedado, tá? O que mais? Ele vai sair daqui e vai ser transferido para um serviço. Aí eu não preciso dar sequência para o desmame, porque daí o desmame vai ser seguido no outro serviço. Mas passou 2, 3 dias, o cara tá aqui, não tem previsão de transferência, vocês já podem fazer esse cuidado com o paciente. O esforço que o paciente vai ter que fazer para a máquina ajudar ele. Então, quando a gente intuba, o paciente está sedadão, ele não tem drive respiratório. Quem que vai fazer todo o drive para ele? Quem vai fazer todo o ciclo da respiração? O aparelho. Mas, pensando que passou lá, eu fui, deixei uma sedação baixa, passou umas 2, 3 horas do evento da intubação, o paciente começa a acordar. A hora que ele começa a acordar, o que ele quer fazer? Ele quer respirar, né? Aí, o que o ventilador pode fazer? Ele pode iniciar o ciclo, o paciente. É isso que é a sensibilidade. Seria o disparo, o primeiro esforço que o paciente faz. A sensibilidade, se a gente vai olhar nos livros, a gente pode encontrar que a sensibilidade pode ser a fluxo ou a pressão. Como aqui a demanda maior é de adultos, a pressão é o que a gente mais utiliza. Então, se eu deixo, por exemplo, uma sensibilidade de -1, quer dizer o quê? Que ele vai fazer um pouquinho de força, o ventilador entende, opa, o paciente está querendo disparar. O que o ventilador faz? Permite, assiste esse ciclo respiratório para ele. E aí, o restante da respiração, o aparelho faz. O paciente só inicia o ciclo, tá? Mas, o que pode acontecer? Se eu posso deixar em -1 e ficar muito fácil. E aí, vamos supor, a gente foi lá, pôs o circuito, deixou o circuito em cima do paciente. Aí o paciente mexe, o ventilador entende que é o paciente querendo respirar. E aí ele manda o ciclo para o paciente. Ou o paciente começa a ficar muito secretivo, começa a acumular muita secreção no tubo. Aí ele entende que... Aqui não vai ter água, porque é filtro. É verdade. Aí o que ele entende? Ele entende que é o paciente querendo respirar. E aí ele começa toda hora a mandar ciclos para o paciente.
Aí eu fui lá, programei 16 de frequência respiratória. Só que aí eu monitoro aqui, cadê? Aqui tava só fazendo os ciclos controlados. Aí eu olho lá, tá fazendo 30 de frequência respiratória. Alguma coisa não tá normal. Será que o paciente está querendo respirar 30 vezes? Com certeza não. Aí o que com certeza pode estar acontecendo? A sensibilidade está muito baixa, está muito fácil para o paciente respirar. Aí é onde eu altero, por exemplo, de -1, vou lá e coloco -1,5, para não deixar tão fácil o ciclo, né? Agora, eu posso deixar em 1,5 e eu vejo que o paciente faz força para respirar, mas o ventilador não manda o ciclo para ele. Quer dizer, opa, agora ficou muito difícil. Aí eu posso deixar, de vez de pôr 1,5, posso pôr -1,2, tá? Então, se a gente fosse traduzir numa linguagem mais simples, a sensibilidade seria o quê? O quanto de esforço que o paciente vai fazer para começar a respirar sozinho. Isso é importante? Vai ser importante porque a gente sabe que quanto mais tempo ele ficar no aparelho, mais difícil vai ser para ele sair. Ele vai começar a cada vez mais ter fraqueza dos músculos da respiração e ele vai ficar cada vez mais dependente do aparelho. E aí é onde a gente tem, por exemplo, nas UTIs, chegar lá 14 dias que está no ventilador, eles abrem traqueostomia para tentar evoluir um desmame, né? Aí já entra naqueles critérios de desmame mais difícil do paciente. Então é bom que depois de passado a intubação, então 2, 3 horas, o paciente, ele pode estar dormindo, né? Ele pode manter ali um RAS de -2, -3, mas um RAS de -5 não é o ideal dos mundos, né? É fato que a gente sabe que às vezes vai ser preciso um RAS de -5, se é um TCE muito grave, se é uma SARA muito grave, mas aí cabe, daí junto com a equipe médica, pesar, ver o quanto que é o ideal de sedação para cada indivíduo. Se a gente pega as últimas consensos, né, para a gente manter uma ventilação adequada, é manter um RAS de -2, -3, ou seja, o cara tá com uma sedação leve, mas ele mantém um drive respiratório. Quem que vai vir aqui de cobaia mexer? De qualquer maneira, então, eu não sei aqui de vocês se todo mundo só faz sala de emergência adulta ou se atende na pediatria também. E aí aqui, né, o touch dele eu tentei usar, pelo visto não está funcionando, mas aí a gente consegue ir girando. E aí eu vou, conforme ele vai ficando verdinho, eu consigo, mas da mesma forma como eu tenho ali, ó, eu já coloco em pressão controlada, que é o modo preferencial de ajuste, é um modo mais simples, tá? E aí a gente vem, seleciona, e aí eu rodo, por exemplo, falei que o PIP inicial é de 5, eu ajusto e confirmo. Tempo inspiratório, a gente normalmente começa com 1 segundo ou 1,2. Então eu venho aqui, seleciono, e aí eu giro, confirmo. A frequência respiratória, que a gente ajusta de 12 a 20, tá? Numa intubação imediata, vocês podem colocar 14, 16 de frequência. Aqui, que é a pressão, ali tá como PC, pressão controlada, aqui tá como pressão inspiratória, mas é a mesma pressão, é a pressão que vai entrar e que vai gerar o volume de ar, que posteriormente a gente vai monitorar. E aqui a FiO2. Então, logo que intuba, a gente coloca uma FI de 100%.
Beleza, e aí eu venho aqui. E inicio a ventilação. E aí, conforme os ciclos vão ocorrendo, da mesma forma como eu tenho ali, aqui, ó, aqui aparece como VC, volume corrente. E aí eu consigo, de acordo com a pressão, ver quanto de volume que está sendo realizado. E aí vai cair naquela mesma regrinha, que a gente tem o peso predito, que é o peso que seria próximo do ideal para o indivíduo. E aí, perto desse peso, a gente coloca de 6 a 8 ml por quilo, né? A gente pode fazer ali rapidamente o cálculo, aí eu vejo se o volume que ele está fazendo é o volume esperado. Ah, não é o volume. Eu fui lá, coloquei 15, não tá fazendo pelo menos os 6 ml que eu programei. Então, eu posso vir aqui e aumento a minha pressão. Posso colocar para 16. Vejo, espero 1, 2 minutos, vejo quanto que ele está fazendo de volume. Ainda não é o volume ideal. Venho, aumento para 17. E aí, vou fazendo dessa forma. Algo bem simples, prático, que a gente consegue fazer ali à beira-leito do paciente. Tem como fazer um exemplo com peso de criança, Camila? Deixa eu ver se eu consigo. Eu teria que voltar aqui para a tela para novo paciente. Aí, novo paciente. Aí, aqui eu já seleciono se é um paciente pediátrico ou adulto, né? Então, vamos supor um paciente pediátrico. Aí, se eu quero fazer ventilação invasiva, que é no tubo, ou a não invasiva, que eu vou deixar invasivo. E aí, seleciono se é homem ou mulher. Aí, vamos pensar que é uma menina. E aí, uma altura aproximada. Muitas vezes, quando é criança, a própria mãe já sabe. Ah, ele tem, sei lá, 1 metro ou 80 centímetros. Quando a mãe é mais fácil, né? Aí, tanto que aqui a altura, ele já dá em centímetros por ser paciente pediátrico. Então, eu venho aqui, e aí vamos supor, ele tem 80 centímetros. Ponho aqui, 80, inserir. Aí, a partir disso, eu venho aqui e dou OK. E aí, ele já abre as modalidades de paciente pediátrico. Também, da mesma forma, entubou a criança, eu venho aqui, seleciono um modo, a pressão, que é o PCV, que é o modo mais adequado para a gente iniciar sempre após a intubação. E também venho e ajusto os parâmetros. Então, eu posso ajustar aqui a PIP, posso colocar para criança, a gente começa com 5 ou 6. O tempo inspiratório, que vai variar um pouco com cada faixa etária. Então, lactentes, que seriam até 2 anos, a gente pode colocar ali um 0,7. Se é um bebê muito novinho, posso colocar 0,6, 0,65. Então, vamos colocar aqui 0,65. A frequência respiratória também varia um pouco de acordo com a idade. Normalmente, a gente começa com uma frequência em torno de 30. A pressão, posso começar com 15, 16. E aí, também, da mesma forma como no adulto, eu monitoro o volume corrente. E a FI, eu sempre começo com 100% pós-intubação. Venho cá e dou um OK. E aí, para começar, inicio a ventilação. Dá para usar essa traqueia maior. A menor
Então, se for os bebês, por exemplo, com bronquiolite, aí vai ser a traqueia mais fininha, tá? E aí, adultos, sempre pode ser ou esse tipo de traqueia ou aquela lá. Deixa eu pôr ele aqui no stand-by. Um paciente com edema agudo de pulmão, né? Então, a gente abre aqui a máscara. Eu vou pegar essa daqui, porque essa daqui tem que estar cheinha o silicone. Então, eu posso ajustar esses mesmos parâmetros, tá? Que eu coloco quando o paciente é entubado, eu posso comer... Ih, não tem um adaptador aqui. Não tem uma seringa para encher aquela? Acho que é melhor, né, não? Edema agudo de pulmão, o PIP já pode começar com um PIP de 8. Por quê? Já vai ser a pressão, ele vai, é um paciente que precisa de uma pressão maior expiratória para evitar que aquele líquido que ele está tendo do edema agudo, ele já vai precisar dessa pressão maior. E aí, um ponto importante, para não ter briga do paciente, porque aqui eu ajustei uma frequência se ele estivesse sedado. Só que o que pode acontecer? Pode ter briga, ou seja, o paciente quer respirar e o aparelho quer mandar para ele. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e coloco uma frequência bem baixinha. Posso colocar até uma frequência mínima de 4. E aí, inicio a ventilação. E aí, a gente já, ó. Ele vai dar um pouco de escape, porque qual que é o grande senão desse aparelho aqui? Ele não é um aparelho que faz a compensação das fugas. Ou seja, o que tem de escape de ar, ele não detecta. O que eu sugiro? Se for para fazer VNI, naquele ventilador, porque ele já tem o modo VNI. Ou seja, porque a hora que a gente coloca a máscara, tem escape de ar ao redor. E aí, o que vai acontecer? Como esse ventilador, ele é específico para ventilar paciente ou entubado ou traqueostomizado, ele não vai compensar as fugas de ar. E aí, ele vai ficar apitando e pode não dar uma ventilação adequada para o paciente. O ideal, como esse ventilador aqui, ele tem a modalidade de não invasiva, seria o ideal fazer com ele a VNI. E daí a gente consegue vir aqui, ó. Colocaria em quanto a sensibilidade? Poderia começar com uma sensibilidade de -1, -1,5. Aí aqui, ó, tanto que esse ventilador, ó, ele dá até uma modalidade que a gente chama de modalidade, ó, posso colocar aqui, ó, novo paciente, e aí eu seleciono aqui, ó, não invasiva, que ele já tá com a máscara, ó, e confirmo. Aí eu posso vir aqui, ó, na pressão de suporte. Aí eu já venho aqui, ajusto direto. Eu posso manter os parâmetros que estão aqui, não preciso me preocupar, mas eu já posso colocar aqui, ó, um PIP de 8 e posso começar com uma suporte, que é a pressão inspiratória aqui, posso colocar de 14. E confirmo. Aí aqui vai ficar dessa forma.
gente, aqui tá só o ajuste da pressão. Mas aqui, o que seria o ideal? Aqui, vocês utilizarem esses parâmetros que eu coloquei aqui para fazer a VNI. Então, para um edema agudo, ou às vezes um DPOC que chega, né? Então, eu já posso começar. Esse ventilador, ele vai fazer a compensação dos gases que escapam quando a gente ventila na VNI. E aí eu já posso começar com um PIP de 7, 8, a pressão de suporte, que é o que vai ajudar na inspiração. E aí eu posso começar com 13, 14 e a FI, que vocês vão ajustar de acordo com o oxímetro. E esse ventilador, pelo que eu vi, ele vai ser mais interessante porque ele vai fazer a compensação, porque ele tem o modo de não invasiva. Aqui, ele vai ficar alarmando o tempo inteiro e não vai fazer as compensações. Além de fazer um inferno na sala de emergência, o paciente ficar irritado, todo mundo ficar irritado, falar, então vamos entubar logo de uma vez o carro. Às vezes por um pouco de falta de paciência, porque eu sei que às vezes o ventilador alarmando o tempo inteiro e fica. E é isso. Caso não tenha, às vezes a gente consegue fazer, por exemplo, com a máscara de angu. Já fiz com máscara de angu. Não é o ideal porque ela é mais rígida, pode machucar o rosto do paciente, tá? Então, o sistema de montagem é a mesma da invasiva, tá? A diferença é que vocês vão colocar a máscara aqui, ó. Essa daqui de angu coube, tá? Aí, o que é o legal? Pegar a aranha, que é essa daqui, porque a gente vai fixar o cabresto nela, ó. Deixa eu ver a aranha. Tá. E aí, vocês colocam. Então, aqui o sistema tá montado, tá? Aquela que fixa a borrachinha. Isso, para poder depois prender no rosto do paciente. Então, tá aqui, né? Quando vocês forem procurar, melhor do que a do angu, é essa daqui. Essa é mais confortável, então o paciente vai aceitar mais, tá? Aí vocês vão ver aonde. Aqui só dá pra quando tá no paciente, né? É. Aí a gente vai ter que vir aqui, ó. Deixa ele no verdinho. Novo paciente, ó. Clica. Aí vocês vão selecionar. Vamos supor, edema agudo é um paciente adulto. Então, seleciona adulto. Vem aqui, ó, não invasiva, tá vendo, ó? Aí é para fazer a VNI, para fazer o CPAP, não invasiva. Aí vocês podem selecionar se é homem ou mulher. Aqui, como é uma situação de emergência, não precisem se preocupar com a altura, tá? E dá o confirma, ok. Aí vocês vão vir aqui. PSV CPAP, que é o que vocês vão escolher. Seleciona, aí vocês vão ver. Essas duas linhas de baixo, não precisem se preocupar em ajustar. Venha já aqui, ó. Põe o PIP. Como é edema agudo, já posso pôr em 8 direto. E a pressão de suporte é o que vai ajudar ele na inspiração. Posso colocar aqui uns 13, 14. A FI, eu vou ajustar de acordo com a oximetria. Cabe lembrar, por exemplo, que é indicativo de falha de VNI. Se eu precisar colocar uma falha de VNI, eu coloco uma FI maior do que 60%. Então, o ideal é que fique aqui em torno dos 30%, 40%. Fiz tudo isso. Venho aqui e dou ok. E aí, é só subir e iniciar a ventilação. Aí, o que muitas vezes eu falo? Tá? Eu vou dar umas diquinhas, tá? Coloca no rosto do paciente desligado. É menos desconfortável. Põe desligado.
Deixa ele respirar um pouquinho. Vai conversando com ele, porque ele tá desesperado. E aí passou uns 2 minutinhos, deixa ele acalmar, aí vocês fixem. Garanto pra vocês que vai ser muito mais, a probabilidade de sucesso é muito maior. Isso, eu coloco, quer ver, ó, eu abri agora, posso colocar na senhora? Pode. Vou tirar o óculos, ó, eu vou colocar bem aqui pertinho de mim, ó. Deixa eu só ver aqui o negócio. Ó. Respire. Isso. Vai você conversando. Isso. Vai respirando devagar. Avenir, gente, o sucesso é a conversa. Isso. Ó. É que 8 de pé. 8 de pé pra gente que não tem nada no pulmão. É um pouco desagradável, mas para o paciente, por exemplo, para o edema agudo, é bacana. 8 é super bom. E aí você começa, entendeu? Segura. Aí se for o caso, você pode tirar, calma, vou colocar de novo. Uma sugestão que eu sempre... Não chega já amarrando, porque o cara já tá lá desconfortável e nervoso. Não consegue, com falta de ar, você já vai amarrando. Se sou eu a paciente, falo, corta logo os pulsos, não deixa morrer. Não quero mais, entendeu? Ou então me entuba logo de uma vez. Por quê? Porque no primeiro momento é desconfortável. Mas aí você vai conversando com ele, ele vai deixando a máscara agir e aí o sucesso é garantido.